que tem bancos, enfim, que é a praça mesmo, né? Fiquei parada ali, pensando no que fazer. Foi um fôlego que eu tentei me dar, né? Nós tínhamos no partido uma orientação muito precisa com relação ao comportamento de queda. Você caiu, tenta fugir, obviamente. 2, tentar dar ponto frio. No ponto frio, tentar fugir. Se não conseguir fugir, tenta ser atropelado para você ir para o hospital. Se você for para o hospital, a sua prisão vai ser publicada. Quase que certamente. Não certamente, mas quase que certamente. A gente sabe de muitas pessoas que foram para o hospital e voltaram para a UBAN incógnitas ainda, né? Mas, no caso, a gente tinha essas orientações e também quebre o vidro do óculos, tente o suicídio, faça alguma coisa para ir para o hospital, para não voltar para a tortura, para fazer um corte no ciclo da prisão, tortura, abrir novos companheiros e detonar a sua organização, enfim, né? Eu tentei fugir, né? Corri da praça na direção, peguei aquela diagonal e fui na direção do Correio. Era frio, era julho, eu estava com um casaco grande, meio pesado, e eles tinham me vestido, né, quando eu saí do pau de arara, me puseram o casaco, praticamente só com uma camiseta. Eu sei que eu joguei o casaco e consegui correr, me desembaracei, né, e consegui correr quase até a Prestes Maia, eu acho, ali, quando, aos gritos, eram 2 peruas que me levaram. Eles deviam achar que eu era muito perigosa, não sei exatamente qual era o quadro que eles tinham, né, porque nós não tínhamos nenhum militante lá, né, mas eles já tinham o organograma do POC, eles já tinham bastante informação a nosso respeito. E os policiais saíram correndo, né, e gritando, pega, 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 com as metralhadoras para o alto, que até então estavam escondidas embaixo dos capotes deles, porque eles ficaram em torno de mim. E, bom, me recapturaram, logicamente, porque um pedestre me pegou pela blusa e me segurou. E, então, voltamos para o UBAN, né? Eu fui interrogada na volta e contei para eles que, realmente, eu estava indo naquele encontro porque eu ia devolver todos os documentos, uma vez que eu era do setor interno, tinha sido militante, mas que eu já havia me afastado do partido. Eu ia devolver, naquele dia, os documentos que estavam na minha casa, que foi, efetivamente, a única prova que eles tiveram da minha militância, e que esse encontro era já de uma ex-militante. Isso pareceu convencê-los. E eu falei que eu corri, que eu fugi porque eu estava desesperada, de medo de voltar para a tortura. E não que aquilo era uma estratégia de sobrevivência, né? E, aparentemente, eles ficaram convencidos, porque eles não tinham, até então, ninguém que desmentisse a minha história. E, aparentemente, colou. Eles imediatamente já começaram a me perguntar, porque tinham inúmeras cartas da França, né, que o pessoal da direção que estava fora do país mandava, e eu recebia estas cartas nos endereços dos simpatizantes que ofereciam seus endereços para isto, para correspondência. E, inclusive, 2 simpatizantes foram presos por causa desses envelopes que estavam com seus endereços na minha casa. E, a partir daí, quase que, assim, diariamente, certamente diariamente, mas quase que o tempo inteiro, eu fui tentar ser interrogada na tentativa de decodificar essa correspondência que vinha de fora, e que estava tudo em código, e eles achavam que ali eles poderiam encontrar mais informações, né?
Bom, nesse mesmo dia, eu, subindo essa parte mais difícil, subindo para um dos interrogatórios, com um desses personagens aí que a Mércia descreveu, acho que era o de Fala Mansa, eu vi um óculos em cima de uma mesa e reconheci o óculos do Merlino. E eu não consegui me controlar e parei na frente da mesa porque eu assustei quando vi. E, para mim, o Merlino estava na França, né? E era muito, muito improvável que ele estivesse aqui. Mas eu achava inconfundível o óculos dele, né? Era inconfundível, né? Era bem característico. Era quando eu fui ao Chile, depois de muitos anos, eu vi o óculos do Allende lá na Casa Rosada, que tem um museu, né? Tem o óculos do Allende também, e era parecido, né? E, bem, eu parei surpresa, e esse agente da OBAN que estava comigo, que ia me interrogar, provavelmente. Capitão André. Ele olhou para mim, viu a minha surpresa, entendeu a minha surpresa e falou: ele mesmo, ele está aqui também. Até então, eu não tinha ouvido o interrogatório do Merlino, né? Mas, a partir daí, o que dominou o nosso cotidiano até a morte dele foram os gritos dele, né? Eu acredito que isso durou uns 3 dias. Eu acho que foram 3 dias. E eles continuaram a me interrogar. Não voltei mais para o Pau de Arara. Mas eles usavam sempre a máquina de choques, né, nos dedos, nos pés, nos mamilos, e sempre tentando completar o organograma do nosso grupo, né? Eles tinham um organograma completo de todas as nossas células, toda a pirâmide, como o Stanislau mencionou, né? Direções regionais, células de cada regional e todas as pessoas de cada célula, né? Eles sabiam quantas pessoas tinham em várias das células já. E então eles, o tempo todo, as sessões eram em função de identificar mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. E bom, eu fui transferida de cela, né, a partir do 3º dia, né, eles me chamavam para interrogatório, mas eu acredito que nesses dias realmente o central do trabalho da OBAN foi em cima do Merlino. Junto comigo, a Ivone Serra e a Lúcia Coelho. E, lá pelo 4º dia da prisão, a gente escutou uma agitação, viu uma agitação, uma movimentação no pátio. Essa cela ficava como se fosse o 1º andar, né? A gente subia uma escada para essa cela. E não era bem uma cela, na verdade, era uma salinha lá do prédio, né, onde colocaram alguns colchonetes para a gente ficar. Éramos 3 pessoas. E elas me seguraram, né, na janela, e eu consegui enxergar o que estava acontecendo no pátio, né? Eram vários policiais, eu diria que todos da OBAN estavam ali, e estavam colocando o corpo do Merlino no porta-malas de um carro.
Até hoje, eu não tenho condições de afirmar se ele já estava morto, né? Existem algumas pessoas que viram, né, cenas destes dias. Eu só vi isto. Eu acreditava que ele deveria já estar morto, mas eles poderiam estar colocando no porta-malas para que não fosse identificado que existia uma pessoa no carro, para onde eles iriam, não sei para onde eles estavam levando. Não sei. Não sei. Não era uma C14, era um carro que tinha porta-malas. Era um carro mesmo, né? Alguma coisa do gênero, mas eu acredito que menor do que um Opala. Né? Alguma coisa como, sei lá o quê. Algo assim. Mas não sei te dizer, porque também foi uma coisa chocante. A única coisa que eu lembro com clareza era que o Nicolau usava a camisa que era o tipo de camisa que ele sempre usava, umas camisas xadrezinhas, miudinhas, e era ele. Bom, é isso. Foi a última vez que eu o vi, e foi a única coisa que eu vi. Né? Só ouvimos. Eu nunca fui acareada com ele, nunca fui interrogada com ele. Eu acho que foram 4 dias após a minha prisão. Né? Eu fui presa no dia 15 de julho, ele também, ele foi preso à noite, eu acredito que isso foi dia 19. Né? E, bom, do companheiro Merlino, o que eu sei foi isto, o que o enfermeiro falou, o que eu vi, o que eu ouvi. Né? Neste período que eu estive na OBAN, aparentemente mais ninguém foi torturado até a morte. Todos nós estávamos sendo torturados, mas... Então, numa cela, não na cela das mulheres, a cela das mulheres era na carceragem, mas eu havia sido transferida para uma cela onde tinham apenas 2 companheiras que eram do POC, que eram simpatizantes, que já estavam presas, no 3º dia meu lá. Eram a Lúcia Coelho e a Ivone Serra, né, uma psicóloga e uma arquiteta que eram simpatizantes, e que eram da rede de apoio, né? Então, lá era um primeiro andar, era uma outra celinha, não era na carceragem, onde ficavam todos os presos. Nós ficávamos mais isoladas, a gente não conversava com ninguém, mas por causa justamente desse isolamento que a gente pôde presenciar. Aí você olhou pela janela, para aquela basculante? É uma janelinha basculante. Aí você viu o pátio? O pátio embaixo, E no pátio eles estavam pondo Merlino no porta-malas. Isso, exatamente. Era de manhã ou de tarde, lembra? Não sei. Isso a gente nem sabia lá o que era manhã ou tarde. Era de dia. Bom, assim, da minha denúncia com relação à participação do Ustra nas torturas minhas e de todas as demais pessoas que estavam lá, eu acho que é importante deixar bem claro, né? Eu espero que esse depoimento possa ser visto por jovens que também viram, e por aqueles que também viram o depoimento do Ustra, e por aqueles que fizeram aqueles comentários, que eu imagino que algumas pessoas aqui devem ter visto, os comentários que foram colocados no Twitter depois do depoimento do Ustra. Né? Muita gente, jovens, apoiando o que ele estava dizendo, recebendo com muita alegria a informação de que aquele senhor tinha acabado com a possibilidade do Brasil ser comunista, de ficar na mão dos terroristas. Eu espero que esses jovens também vejam essas histórias que a gente conta, né? As histórias que o Stan contou da repressão, que não foi o Ustra, foi o Exército, né? Um corpo de pessoas que
deu apoio interno, como a esquadra americana deu apoio externo, né? Possibilitou que a elite nacional se consolidasse mais um tempinho no poder, né? Com todos os arroxos, com todas as tomadas de direitos que hoje a gente vê que outros países estão sofrendo e que a gente sofreu desde sempre, nesses 21 anos. Né? Assim, só para seguir um pouco a cronologia, então, depois disso, na minha história, nós ficávamos clandestinos lá. Né? Basta ver a luta da família do Merlino para identificar... Eu acho que está desligado. Para identificar o Merlino, para saber que ele efetivamente estava no IML, quer dizer, nós não tínhamos identidade, como a Mércia falou. Nós éramos... A gente deixava de existir no momento que a OBAN tomava conta de nós. Né? E aí tem um episódio, até que, para contrapor um pouco a tristeza disso tudo, né, que foi a esperteza da senhora Antonina, minha mãe, né, que, para me encontrar, nós simplesmente desaparecemos da família, tanto eu quanto o companheiro que foi preso comigo, o Tacílio Secchini, nós começamos a ser procurados pela nossa família. Minha mãe veio do Rio Grande do Sul e ela conseguiu, com alguma pessoa do governo, lá em Porto Alegre, o endereço de todos os órgãos de repressão de São Paulo. E ela fez uma coisa que era um gesto bem materno, né? Ela cozinhou um arroz de leite, que a gente chama de arroz doce aqui. Pôs numa pirex e foi com a lista de endereço em todos os órgãos de repressão de São Paulo. Chegava lá e dizia: Leane está aqui, eu vim trazer isso para ela. Batia com a cara na porta, ia para o seguinte endereço: a Leane está aqui, eu vim trazer isso para ela. Batia com a cara na porta e ia para o próximo. Foi no quartel, segundo Exército, foi na PE, foi no DOPS, até que chegou na OBAN, e o guardinha, que estava, por acaso, inocentemente, de plantão, confirmou que a Leane estava lá. E eu fui a única presa da época que consegui receber a visita de um familiar, e, portanto, os advogados foram mobilizados, e eu fiquei legalmente presa. Claro que, na visita, eu passei o nome das pessoas que estavam presas comigo para ela, né? E, assim, foi divulgada a prisão de outras pessoas que a família nem sabia por onde poderia começar a procurar. Né? Depois de 30 dias, como eu tentei fugir nesse dia, eu fui apelidada de 200 metros rasos. E aí esse era o meu nome na OBAN. Eu fui chamada até sair da OBAN para o DOPS, e não me chamavam mais nem de Judite, que era o meu nome de guerra, nem de Leane, mas me chamavam de 200 metros rasos. E se divertiam muito às minhas custas pela minha tentativa de fuga, né? Todos os interrogatórios, isso era bastante comentado, né? Depois de alguns dias da minha prisão, apareceu essa figura tão pública hoje, graças a Lenira Dantas, né, que descobriu o Gravina lá em... Que cidade é? Presidente Prudente. Ele apareceu na OBAN depois de vários dias e me chamou no meio da madrugada para um interrogatório, né, e imediatamente me colocou na cadeira do dragão, porque, neste dia, tinham sido presos os nossos operários do ABC. A nossa célula, que o Stanislau mencionou, do ABC, era o meu contato dentro do partido. Eu tinha um ponto com eles no dia da minha prisão. E, como eu consegui convencer os interrogadores de que eu não estava mais ligada, eu consegui manter o pessoal
longe da prisão por alguns dias, né? E quando esse pessoal foi preso, depois de, acho que 12 dias, não sei, o Jesus Cristo, o JC, me chamou e realmente ele estava furioso e ofendido porque eu tinha conseguido driblar a polícia e a célula operária não tinha caído. Ele gritava, você defendendo os operários do POC, você defendendo os operários do POC, gritava muito isso e me tirou a roupa e me colocou na cadeira do dragão, jogava muita água e muito sal e se divertia me dando choques e vendo o meu corpo inteiro sacudir, né? Amarrava os pés, as mãos, e acho que todo mundo sabe o que é a cadeira do dragão, né? É uma cadeira de metal em que, quando se jogava água com sal, né, o choque potencializava, né, a força elétrica do choque. Ele não me perguntava mais nada, não tinha mais nada a me perguntar, eu acredito, mas ele se comprazia muito com essa informação de que, como ele não estava lá, eu não sei a que ele se dedicava nos dias anteriores, né? Provavelmente a história consiga até mapear o que o Gravina fazia do dia 15 ao dia 20 de julho de 71, mas, com certeza, ele devia estar ocupado em outra unidade da repressão. Então, ele dizia que era impossível que eu, com 1,5 metro, corresse 200 metros e enganasse a polícia toda por 15 dias, 12 dias, e guardando o POC. Ele dizia que eu era a guardiã do POC. Então, ele me chamou algumas vezes para fazer esse showzinho, né? E os demais dias que eu passei na OBAN foram mais ou menos 1 mês, eles demoraram mais ou menos 1 mês para me mandar para o DOPS, foram para decifrar as benditas cartas chegadas da direção que estava na França durante o período anterior à nossa prisão, né, por alguns meses. Depois, então, chegando ao final de toda esse périplo, né, da OBAN, nós fomos transferidos para o DOPS para fazer já o cartório. Imediatamente, o meu advogado foi lá, né, porque já estava legalizada a minha existência. E também é importante, eu acho que frisar, isso já foi colocado em inúmeros livros, né, a disponibilidade dos advogados para defender gratuitamente as pessoas, né? Era também uma militância de pessoas que se dispunham a também se arriscar, né, e defender gratuitamente os militantes da época. Eu fui visitada pelo Idibal, pelo Zé Carlos Dias, que foram meus advogados, Idibal Pivetta, e então começou o cartório, né? Éramos 17 mulheres presas naquela cela do DOPS, que acho que todo mundo aqui já conhece, né? Eram 6 beliches, né? Onde a gente se amontoava, 17 pessoas, com um banheirinho e um banho de sol de quando em quando. Ficamos lá sendo interrogados pelo o Singilo, que foi organizando o nosso processo a partir dos depoimentos retirados sob tortura, né? Então, as nossas condenações, elas vinham, e os enquadramentos jurídicos vinham a partir dos depoimentos da tortura. Eu não fui torturada no DOPS, mas era a mesma coisa que se fosse, porque tudo o que foi atribuído a mim, e muita coisa veio de informações que eram retiradas de documentos escritos e que eu
era a pessoa que era chamada diariamente para decodificar, né? E eram informações que nem eu não era portadora, eu era apenas a decifradora. Mas, enfim, fui enquadrada, não sei em que artigo, lá, que me dava 1 ano e meio de prisão. E, já com esta previsão de condenação, depois de mais 40 dias, eu fui levada para o Tiradentes, né, onde eu fiquei mais vários meses, e, nesse período, até a minha soltura, que foi em dezembro de 72, eu fiquei indo a Porto Alegre, nos aviões da FAB, como o Stanislau já relatou, né, éramos algemados, era eu, a Celeste Souza, o Carlos Franklin Araújo, né, um marido da Dilma na época, e vários outros militantes que respondiam a processo aqui e a processo lá. Eu fui enquadrada num processo lá por ter fugido, era um processo onde eram enquadrados pessoas que eles não encontravam, éramos 15. Então, eu fui, depois do julgamento, levada para Porto Alegre, algumas vezes, para responder ao inquérito de lá, e, finalmente, depois de todos os encerramentos aqui, eu fiquei, até a minha soltura, no presídio Madre Pelletier, que é um presídio de freiras, acho que ainda existe, de presas comuns, era o presídio oficial feminino de Porto Alegre, e aí fomos colocadas nas celas solitárias. As presas políticas eram colocadas nas celas solitárias. Eram 5 celinhas solitárias, de 2 metros por 1,5, cabia uma caminha e aquelas privadas de chão, aquela fossa, né? E ficamos, então eu fiquei lá alguns meses nessa celinha até a liberdade, que ocorreu por menage em Porto Alegre. O processo não havia ainda sido completado, o julgamento, e em dezembro de 72. Quanto tempo você ficou nessa celinha? Eu fiquei algumas vezes nessa celinha, quando ia responder aos processos lá. Na primeira vez, a gente ficou mesmo no DOPS. Eu fui com a Leia Schacher, o Matoso, que era do nosso grupo, respondia processo aqui e lá. E nós ficamos no DOPS de uma primeira vez, e o Carlos Araújo também. Depois, nas outras viagens, foram mais 3 viagens, eu ficava no presídio das freiras, né, nessa cela solitária, e tinha um pátiozinho que eles nos abriam durante o dia, né? À tarde, eles fechavam, e aí, no final, eu fiquei cerca de 3 meses corridos nessa cela em Porto Alegre. No total, eu devo ter ficado lá, nessas celas, 6 meses, somando todas as viagens para responder o processo de lá. Mas lá éramos bem vistas pelas madres, pelas freiras. Elas nos temiam e nos respeitavam, né? Todas éramos pessoas profissionais, a maioria pessoas com curso superior. Então, éramos assim, objeto de curiosidade muito grande. Todas as freiras nos visitavam, perguntavam das histórias das nossas vidas. Éramos assim quase as confidentes delas. Mas ficávamos em celas solitárias. Uma vez entrou um rato na minha cela à noite, e, por mais que eu gritasse, não foi aberta o pátiozinho e nem a cela, porque as freiras, depois que entravam na clausura, jamais poderiam ser incomodadas. Então, elas eram nossas amigas e nos respeitavam, mas éramos perigosas terroristas. Não, esse era o nosso rótulo, né?
Bom, lá nós recebíamos... Você lembra a congregação delas? Não sei. Sei que chamava Madre Pelletier. É um nome francês, né? Aí dá para descobrir. Dá para descobrir. Era em Teresópolis, o presídio, e eu acho que ainda existe lá. Era um presídio grande, muito bem estruturado. É um bairro de Porto Alegre, dentro da cidade de Porto Alegre. Bom, enfim, eu fui libertada com homenagem, o juiz exigiu esse companheiro que morou comigo e que acabou sendo meu marido depois, foi, de uma certa maneira, casamos obrigados pelo juiz militar de Porto Alegre, porque, quando eu recebi homenagem, eu vim a São Paulo, prestei vestibular para a filosofia da USP. E, quando eu fui responder, eu ia mensalmente lá, eu pedi, posso ficar em São Paulo? Eu vou fazer um curso universitário lá. E aí o juiz respondeu, só se você casar, porque esse moço é de confiança e eu não vou te largar na filosofia da USP, você, 200 metros rasos, para fazer tudo de novo que você já fez. Então, aí casamos. Oi? Sabiam. Constava, né, nos papéis, ficou famoso isso. Bom, depois disso, então, eu saí, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar em vários empreguinhos, porque bancária, que era a minha profissão, eu não podia ser, por causa do atestado de antecedentes. Então, eu fiz pequenos trabalhos em cursinhos. Como eu tinha feito um curso secundário muito bom, um ano de cursinho pré-vestibular muito bom, eu sabia bem o português, sabia um pouco de inglês, um pouco de geografia, um pouco de história. Então, eu dei aula de história, dei aula de inglês, dei aula de geografia e dei aula de português. E, finalmente, o meu emprego assim, oficial... Já quando eu estava estudando, no segundo ano lá da USP, fui revisora de uma editora durante 2 anos. E depois eu fiz vários trabalhos e trabalhei na Fundação do Bem-Estar do Menor, trabalhei numa unidade comunitária de tratamento de crianças com problemas mentais. Fiz 2 anos de psicologia também. E depois, ao trabalhar nessa unidade, eu comecei a me ligar em flores, jardins, e acabei estudando paisagismo, e hoje me dedico a isto, trabalho fazendo jardins. Tenho um filho. Aos 40 anos, eu adotei um menino. Eu não tive filhos biológicos, mas eu tenho um filho de 23 anos e moro em São Paulo hoje e continuo, como diz o Stan, continuo comunista, acredito nas utopias. Acho que é isso que vai continuar a fazer a humanidade não só andar, como diz o Galeano e como diz a Erundina, mas a sonhar, né? E eu acho que, como disse a Erundina numa palestra dela que eu vi outro dia, né? O fato de a gente fazer parte desse coletivo que sonha que o mundo vai ser estruturalmente diferente um dia é o que nos diferencia de um indivíduo, que o indivíduo ele desanima, mas o coletivo é estimulante porque ele nos dá a dimensão daquilo que vem além de nós. Depois da nossa existência, a luta vai continuar. E eu acredito nisto, né? Eu acho que as gerações novas
precisam ter contato com a nossa verdadeira história, né? Eu acho que a nossa verdadeira história vai ter a possibilidade de se consolidar como uma democracia embrionária, se é que isso é possível no capitalismo, né? A partir do momento que a gente realmente começar a fazer a justiça com o pessoal que fez isso, esse trabalho sujo, esse trabalho perverso, que torturou, matou e continua batendo na mesa, como o Ustra teve a audácia de fazer na Comissão da Verdade de Brasília, e dizer que as pessoas que foram mortas em combate, que ninguém foi morto na OBAN, e que ele estava cumprindo ordens, e que o Exército é que deveria estar naquela mesa, respondendo. Eu acho que essa anistia é realmente uma manipulação da época da ditadura, né? Está aí o livro que está sendo publicado para confirmar tudo isto, e eu acho que já foi longe demais, né? Só para encerrar, eu acho que são 50 anos, né? O ano que vem. 50 anos. Então, está bem maduro, né? Uma geração inteira de desconhecimento, de ignorância da nossa verdadeira história, e que eu acho que tem que pegar realmente o trilho da verdade. E eu acho que é isso que está começando, né? Está começando e, bem, se eu puder ajudar a que isso continue, eu vou ajudar. É isso. Obrigada. Pessoal, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma consulta. Que horas são agora? Que horas são? 1h30. Agora é o depoimento mais que vai fechar esse ciclo de hoje, é o da Ângela. E, lógico que é um depoimento que foi bem preparado, a Ângela preparou direitinho. Eu só quero fazer uma seguinte consulta. Pronto. Nós temos um pequeno vídeo de 12 minutos que o ator Celso Frateschi fez, uma retrospectiva, uma pequena biografia na primeira pessoa do Merlino. E aí, então, eu estou fazendo a seguinte consulta. A Ângela fala antes e depois passa o vídeo, ou a gente passa o vídeo e a Ângela passa em seguida. Eu estava querendo dar uma respirada de alguns minutos antes do depoimento da Ângela e estava propondo passar o vídeo do Merlino para a gente ir para a última fase. Mas se isso aí provocar um esvaziamento, uma desconcentração, a gente faz antes o depoimento e, no fim, o vídeo, né? Então, eu estou fazendo essa consulta para, como vocês veem, e não teria problema nenhum já emendar, e é que o vídeo também está muito bem feito, embora hoje seja o depoimento da Ângela, né? Da pessoa da Ângela, da visão de tudo que ela tem ao longo desses anos, todos esses fatos. Vocês podem me ajudar? Você mesmo, o que você acha? Ele já me consultou, mas, enquanto você estava falando, eu acho, não sei, eu também quero ouvir a opinião dos outros, mas eu acho melhor, eu preferia, pessoalmente, fazer esse depoimento agora, porque, inclusive... Então, vamos. Então, vai. Não, mas eu queria dizer a razão. Não, inclusive porque eu acho que esse vídeo vai me emocionar mais do que precisa. Tem razão. Palavra Ângela Mendes de Almeida. Bom, eu tenho assistido aqui a vários depoimentos
E, às vezes, de pessoas inusitadas, eu ouço coisas bastante interessantes. Eu queria começar lembrando uma frase do Dalmo Ribas, que é irmão do Antônio Ribas, um desaparecido da guerrilha do Araguaia, e que é um irmão mais velho e que recrutou o seu irmão mais novo, que ficou preso vários meses depois do Congresso da UNE, e que depois, na guerrilha, foi morto e desaparecido, né? E ele disse mais ou menos o seguinte, que, durante muito tempo, ele tinha vergonha de não ter sido preso nem morto. Eu tenho um sentimento parecido, e eu não chamaria de vergonha, acho que é uma coisa assim mais profunda, e que tem tudo a ver com a história que eu vou contar para vocês, que é uma espécie de culpa. É claro que não há nenhuma racionalidade, eu tenho certeza que eu não tenho culpa, mas eu vivi sob um impacto de que eu estava devendo alguma coisa. Eu vou contar um pouquinho das 2 prisões que eu tive, mas eu vou contar, sobretudo, o que aconteceu depois da morte do Merlino, como eu considerei essa morte. E, de fato, o fato de eu não ter sido presa, de 71 a 75, se deve a uma grande sorte, a um acaso, e, sobretudo, a 2 companheiras que foram presas na Argentina, quando eu estava lá, e que tinham pontos comigo e não me denunciaram, que é a Maria Regina Pila e a Norma Espíndola, uma companheira argentina que hoje mora no Rio Grande do Sul. Eu acho que, no Brasil, eu comecei a superar essa culpa, primeiro trabalhando, como eu fiz, primeiro no Grupo Tortura Nunca Mais, e depois no coletivo contra a tortura que nós temos, e fazendo o site Observatório das Violências Policiais, porque muitas coisas me revoltaram desde que eu voltei ao Brasil, continuam me revoltando, mas acho que a que mais me revolta é a polícia continuar torturando e matando. Então, eu era militante no movimento estudantil, eu entrei um pouco mais tarde na universidade, eu sou mais velha um pouco que essa geração, e nós tínhamos na universidade um movimento que indicava que nós éramos do POC, a Universidade Crítica. Eu não vou falar sobre o que nós defendíamos, que, aliás, para dizer a verdade, eu preciso procurar esses documentos para ver o que nós defendíamos, né? Mas o que ficou na minha memória é, sobretudo, a palavra crítica, né? E foi com esse instrumento, com esse movimento, que nós atuamos, sobretudo no ano de 68, em que eu participei de todas as atividades da ocupação da Rua Maria Antônia, né? E foi na Rua Maria Antônia, ontem eu estava dando uma entrevista e eu queria lembrar, todo mundo esquece disso, que durante a ocupação, que começou em março e terminou por livre deliberação dos estudantes em fim de julho ou começo de agosto, a Rua Maria Antônia era uma espécie de praça nossa, porque ela ficou com o trânsito fechado. Antes da ocupação, havia ali uns trabalhos que eles estavam fazendo para reformar a rua, e, a partir do momento que a faculdade foi ocupada, ela ficou fechada. O trabalho de reforma parou e ela ficou fechada ao trânsito. Então, era ali o ambiente onde todos nós discutíamos, nós, as organizações do tipo da POLOP, do POC, como as outras organizações, inclusive aquelas que aderiram
as formas de luta armada que vocês conhecem bem, né? Bom, a minha primeira prisão... e então, para começar a falar dessas prisões, eu não fui torturada. Foram 2 prisões no ano de 68, ano do ato institucional número 5. A segunda prisão, que foi no Congresso da UNE, não aconteceu nada de importante, de interessante. Eu acho que eu fiquei 8 dias presa. Eu fui processada também, né? E eu tenho até muito pouca lembrança. Nada aconteceu, acho, de importante, a não ser o momento da prisão, que foi uma cena que eu diria quase bíblica, porque tinha mais estudantes que policiais. Os policiais, os guardas civis, né, estavam meio assustados, né? Quem chefiava aquela operação era o Paulo Bom Cristiano, né? E todos meio assustados, porque talvez eles imaginassem que pudesse haver alguma resistência, e, se tivesse havido, os policiais teriam sido derrotados, né? Mas ninguém estava ali para fazer nenhuma resistência, embora alguns estudantes tivessem pensado qualquer coisa parecida, né? Alguns líderes do movimento estudantil e militantes. Foi uma prisão, assim, nada a relatar. A primeira foi diferente, tem algum interesse, porque, na verdade, não há nenhum registro dessa prisão, a não ser notícias que os companheiros da universidade puseram no jornal, né? Nós estávamos justamente eu fiquei presa do dia 23 de junho até o dia 25, sendo levada de lugar em lugar até finalmente ser interrogada no DOPS por esse mesmo Paulo Bom Cristiano. Na verdade, essa prisão foi uma espécie de sequestro, não é? Porque eu fiquei sendo levada de uma delegacia a outra. Eu passei uma noite na delegacia que depois veio a ser o DOI-CODE, até ser interrogada pelo Paulo Bom Cristiano. Nessa prisão, eu queria ressaltar que, justamente, a rua estava fechada, foi na Rua Maria Antônia, e... Hã? Quem são? O pessoal da outra reunião que vai comer depois que acabar. Bom, então, como eu disse, a rua estava ocupada, né? E nós fomos avisados que tinha 2 secundaristas que estavam sendo presos na Consolação, e várias pessoas saíram da Maria Antônia, do prédio da Maria Antônia, para ir em direção à Consolação. Aí entrou um carro, era um Volkswagen, da Guarda Civil. E todos os estudantes correram de novo para o lado oposto da Consolação. E eu caí e fui uma das pessoas presas. Mas eu queria ressaltar que, como eu estava de calça comprida, de cabelo curto, num primeiro momento, depois eu fiquei sabendo, eles acharam que eu era um rapaz. E apareceu um policial, quer dizer, apareceu não, é uma coisa que eu deduzi, ou me contaram depois, para bater em mim. E, de fato, eu tinha depois uma marca aqui nas costas. Mas o que eu queria ressaltar é que um desses estudantes veio para me defender e deu uma paulada, não sei se com uma tábua de pau ou com uma tábua de ferro, na cabeça desse policial que estava me batendo. Fomos nós 2 presos. Eu queria registrar aqui o nome dele, um rapaz corajoso, que eu perdi completamente de vista, chamado Eli Sofer. E ele foi, como ele era egípcio e judeu,
ele foi levado para a Polícia Federal e apanhou muito. Eu não fui torturada, mas ele foi, né? Talvez não tivesse sido a tortura que depois vai acontecer no DOI-CODE, mas que vai acontecer mais tarde no DOI-CODE, mas foi uma coisa bastante violenta para a época. Bom, quando o Merlino morreu, essa é uma história que eu tenho contado sempre, né? Porque eu tenho contado sempre, eu não vou me prender muito a ela, inclusive justamente porque ela me traz alguma emoção. Eu estava na França, levei muito tempo para saber da morte dele, e, quando soube, era uma morte completamente inesperada. Eu fiquei bastante tempo desesperada e, enfim, fui acolhida pelos companheiros franceses, né, da Liga. No caso, eu fui acolhida por 2 psicanalistas, um casal de psicanalistas, que me davam muitos medicamentos para dormir e tentavam fazer com que eu superasse aquilo. Há pouco tempo, eu escrevi, quer dizer, no começo do ano, eu escrevi, e vai ser publicado, tanto na nossa publicação, que já está na gráfica, como também numa publicação da Perseu Abramo, um relato do que nós fizemos, essa viagem a qual a Liane se referiu, não é? Que era um estágio junto à Liga Comunista Revolucionária, que era uma organização da Quarta Internacional, do Mandel, do Krivine, enfim, de outros líderes que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Eu vou falar brevemente sobre isso, mas o que eu queria mostrar é que, para nós, foi uma descoberta incrível. Nós fomos para lá, nós éramos 4 companheiros do POC, eu e ele, a Maria Regina Pila e o Flávio Coutse. E nós fomos para lá, chamados, sobretudo, por um companheiro brasileiro que era militante da Liga, o Paulo Antônio Paranaguá. E nós passamos o tempo todo lá, primeiro nos integrando às células da Liga, não é? Que eram muito variadas. O Merlino, por exemplo, foi integrado numa célula operária do bairro de Montrouge, e eu participei de uma célula de poloneses que estavam exilados na França, fugindo das perseguições que vinham justamente daquele tal socialismo real, não é? Que era naquele momento, que estava naquele momento sob a bota da União Soviética, né? Nós tivemos, então, contatos físicos e teóricos com militantes de toda sorte, militantes ligados à Quarta, né? É importante dizer que nós, como íamos voltar para o Brasil, procuramos não ter contato nenhum com os brasileiros que já estavam exilados lá, porque os brasileiros que estavam exilados, quer dizer, existe uma diferença muito grande entre os exilados que pediram asilo político e que estão legalizados pela Convenção de Genebra, o que vai acontecer comigo só depois de 75, não é? E pessoas como nós que estávamos lá para esse estágio. Eu, por exemplo, estava completamente clandestina, porque tinha saído com uma carteira de identidade falsa pelo sul do Brasil, tinha ido para o Chile, tomado um avião que não passava nem por cima do Brasil e vivia lá com um passaporte brasileiro falsificado. Quer dizer, era um passaporte meu arranjado. Como esse passaporte nunca era mostrado para autoridades brasileiras e as coisas eram muito diferentes de hoje, eu consegui, na França, viver com esse passaporte, né? De viver esse primeiro período de 6 meses.
Nós tivemos contatos físicos com os militantes das mais variadas ordens, inclusive com militantes espanhóis que estavam resistindo ao franquismo. Foi muito importante esse contato com os espanhóis, eles tinham muita coisa a nos ensinar. E eu tenho a impressão, gostaria muito de ver essas cartas, porque as cartas que chegavam a você e que você tinha que decifrar, muitas delas fui eu que escrevi. Eu gostaria muito de ter acesso a essas cartas, porque elas vão transmitir a esperança que nós tínhamos na luta. A nossa ideia era justamente voltar para o Brasil e ter uma atividade política integrada com as lutas do mundo. Tanto que os outros companheiros brasileiros iam voltar para a Argentina, como voltaram. Aliás, o Paulo não voltou, ele foi, né? E se integraram primeiro no PRT e depois na Fração Roja. Não é? Essas cartas talvez demonstrassem o entusiasmo que nós tínhamos em poder trazer para os companheiros daqui o relato de que as coisas não se resumiam àquilo que estava acontecendo aqui, que era, naquele momento, uma coisa extremamente pessimista, de notícias de quedas, notícias de tortura, notícias de morte. Mas tem um outro elemento muito importante, que eram as notícias das pessoas que nos abandonavam, que desistiam de lutar. Nunca se fala nisso, mas isso era um fator de desânimo. E nós passamos todo aquele período com essa esperança de trazer uma chama nova e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho integrado com outros países da América Latina, com companheiros nossos de outros países da América Latina. E foi por isso que, para o Brasil, nós escrevemos teses, que posteriormente foram publicadas no Chile. Esse relato, com mais detalhes, vai sair nesse texto, que vai sair em 2 lugares, como eu disse, né? Bom, então, depois que eu saí daquela espécie de alienação mesmo, né, de me perguntar o que eu ia fazer, embora muita gente, não só franceses como brasileiros, porque, a partir daí, eu entrei em contato com os brasileiros que estavam lá, claro, né, e que eu não tinha procurado, muitos meus amigos, né, o que eu ia fazer daí em diante. E a opção que eu fiz foi fazer o que nós tínhamos projetado, já que o POC estava bastante não, eu acho que eu posso dizer totalmente, destruído aqui, porque quem não foi preso ou se internou pelo Brasil e ficou... Tem companheiros que ficaram anos trabalhando com nomes clandestinos, né? Ou uma quantidade bastante tinha ido para o Chile. E nós resolvemos reorganizar o POC sob o nome de POC Combate. Nós fizemos a edição dessas teses, recrutamos outras pessoas, e o nosso projeto, nós vivíamos uma atividade de intervenção junto aos brasileiros que estavam no Chile, de contato com as organizações chilenas e, ao mesmo tempo, de participação, primeiro no PRT, e depois que houve essa divisão, ou seja, as pessoas que tinham a nossa linha política ligada à Quarta Internacional saíram ou foram expulsas. Aliás, o PRT, que era da Quarta Internacional, que saiu da Quarta Internacional, né, na Fração Roja. Bom, a partir desse período, o nosso POC Combate tinha militantes que estavam no Chile, tinha militantes que estavam no Brasil e militantes que estavam se inserindo no Brasil, que entraram, alguns entraram e ficaram, alguns entraram para ter uma ideia do que estava acontecendo, né?
Mas a minha participação pessoal, ela se tornou 1000 vezes mais difícil que qualquer coisa que eu tivesse feito antes, porque, a partir daí, eu era completamente clandestina, porque eu utilizava um passaporte suíço, sendo que, nessa altura, eu não conhecia a Suíça, não sabia a bagunça linguística da Suíça, né? Às vezes, eu utilizava uma carteira brasileira de identidade, em alguns momentos no Chile, falsa, né? Mas eu fui uma das pessoas do grupo, pelo fato de eu não ter filhos e por outras razões, que viajou constantemente do Chile para a Argentina, da Argentina para o Chile, em ônibus, né? Não eram nem ônibus que subiam a Cordilheira dos Andes, eram umas espécies de peruas, né? Vamos chamar assim, uns ônibus pequenos, né? Cada vez que eu tinha que passar por uma fronteira e que eu tinha que apresentar esse passaporte suíço, era um perigo, não é? Depois, pelas discussões que nós tivemos a um determinado momento, quer dizer, nesse período na Argentina, é preciso que vocês vejam. Lembro. Para dizer o ano, eu tenho que olhar os meus papéis, mas nós estamos em 72, na Argentina, nós tínhamos o fim da ditadura Lanussi. Era uma ditadura leve, vamos dizer assim, mas era ditadura. Eu tive várias vezes militando no PRT, nas células do PRT, em Rosário e em La Plata, não é? Depois, houve um período que eu estava, o nosso grupo estava sempre dividido entre o Chile e a Argentina, e mais tarde o Brasil. Depois, houve um período que eu estava no Chile, né? Aconteciam coisas muito importantes no Chile, que eu queria marcar aqui, né? Que foi, primeiro, a greve dos caminhoneiros, em que o Chile, vocês devem saber, ficou completamente sem produtos de alimentação, de limpeza, terríveis. Mas o mais importante foi que, no começo do ano, houve uma eleição, acho que municipal, e a Unidade Popular ganhou, ou seja, os caminhoneiros não conseguiram dobrar a população. A partir daí, alguns de nós, né, eu entre eles, começamos a pensar que valia a pena investir no que ia acontecer no Chile. Mas isso coincidiu com um período muito interessante na Argentina, que foi o período Câmpora, não é? A ditadura, afinal, marcou eleições, o Perón não podia se candidatar, e o Câmpora se candidatou e ganhou. O período Câmpora foi um período de democracia na Argentina. Eu estive na Argentina nesse período, vi os companheiros que faziam, até pouco tempo, ações muito importantes da luta armada, assim, num lugar assim como nós, debatendo todos juntos. Já não havia mais aquele fechamento de células, né? Fiquei espantadíssima, mas eu voltei para o Chile, não pude acompanhar esse período extremamente importante da Argentina, né? Voltei para o Chile e estava lá no golpe do Chile. Bom, aqui eu vou resumir tudo o que aconteceu, né? Ficamos, não sei, 2, 3 dias, toque de recolher, ninguém podia sair de casa. Quando abriu o toque de recolher, tinha os companheiros que moravam num bairro longínquo, né? E o Celso Castro veio até a minha casa para nós discutirmos o que íamos fazer. Nós queríamos ter contato com os chilenos para saber se havia alguma resistência, né? E o que aconteceu? A casa lá foi denunciada por um vizinho e a Marinha foi lá e prendeu um dos nossos companheiros, o Nelson Kohl, que é um desaparecido do Chile.
né? Daí, a mulher do Nelson, a mulher do Celso, a Sandra, e as crianças, isso está contado num filme feito pela Flávia Castro, filha do Celso, que chama Diário de uma Busca. Bom, uma delas saíram de casa, né, e uma delas foi lá no meu apartamento. Eu morava sozinha, bem perto do Palácio de la Moneda, não é? Eu tinha visto os aviões passarem assim na frente da minha janela e jogarem as bombas no Palácio de la Moneda, né? Vamos decidir o que fazer. E elas, a Elaine, a mulher do Nelson, a Sandra e as crianças entraram na Embaixada da Argentina. 1 ou 2 dias depois, a gente viu que não havia nenhum contato para continuar, e fomos entrar, nos pusemos na fila da Embaixada da Argentina, e foi aí que aconteceu comigo e com o Celso o episódio em que um carabineiro quase pega no meu braço e atira assim por cima das nossas cabeças de fuzil-metralhadora. Foi uma coisa bastante impressionante. Foi uma vez também que eu me salvei por acaso, né? Me salvei não tanto do tiro, porque ele não queria nos acertar, mas nós julgamos naquele momento que nós iríamos ser presos. Não fomos. Fomos para casa e passamos a noite achando que iríamos ser presos, porque a toda hora alto-falantes diziam: denunciem os estrangeiros, pediam aos zeladores que denunciassem os estrangeiros. E o Celso não morava na minha casa, né? Ele tinha entrado naquele dia na minha casa. E, aliás, quando ele entrou, o zelador não viu, mas quando nós saímos para ir para a Embaixada da Argentina, ele viu. E o zelador, como todos os zeladores, tinham posto uma bandeira chilena para demonstrar, como pediam os bandos da ditadura, né, que eles estavam apoiando. Mas também não fomos presos. E aí entramos na Embaixada do Panamá. Tem toda uma história da Embaixada do Panamá que já está escrita. Cada um tem uma experiência. Da janela da Embaixada do Panamá, você viu quando o Toshio foi preso? Não, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, porque, enfim, a Embaixada do Panamá... Não, ninguém viu o que estava passando fora. A Embaixada do Panamá era um pequeno apartamento em que entraram, em 3, 4 dias, mais de 400 pessoas. E daí as últimas pessoas que tentaram entrar, como Toshio, né? Aliás, eu vi uma moça, que eu acho que é uma nicaragüense casada com um brasileiro, tentando entrar por uma janela basculante com a barriga que a gente pensava que iria arrebentar. Bom, a história da Embaixada do Panamá é outra questão, né? E eu continuava com o mesmo projeto. Os nossos companheiros tinham ficado na Argentina. Eu continuava e o Celso continuava também, né? Os nossos companheiros tinham ficado na Argentina, outros já estavam no Brasil, né? E no Panamá, os exilados não podiam ficar, até que houve convites para ir para Cuba, que eu recusei, porque eu queria continuar o projeto, até que nós conseguimos, algumas pessoas, um visto num documento, porque nós não tínhamos passaporte, né? Esse passaporte suíço acabou, né? E nós conseguimos um título de viagem do governo panamenho para pedir visto. Conseguimos visto para a Bélgica, e eu fui para a Bélgica, passei clandestinamente para a França, e fiquei uns meses lá, e depois voltei para a Argentina. Eu voltei para a Argentina em abril de 74. E justamente já tinha uma porção de companheiros do POC Combat no Brasil, e, em julho, eu entrei no Brasil
também com passaportes falsos, outro passaporte suíço, etc., e fiquei 2 meses no Rio. Bom, nessa altura, se havia um projeto meu de voltar clandestina para o Brasil, por uma série de circunstâncias, inclusive políticas, depois de uns meses de ter estado aqui, eu cheguei à conclusão que não era o caso. Não era o caso, eu já estava condenada a 4 anos, de eu voltar para o Brasil e ficar morando aqui clandestinamente, né? E eu resolvi ir para a Europa e pedir asilo, porque eu não tinha nunca pedido asilo, tinha ficado clandestina todo esse tempo. Mas daí eu não podia ir porque não havia dinheiro. E fui ficando até que houve a queda dos 3 companheiros brasileiros que estavam lá e de mais 7 companheiros argentinos. E a minha presença lá, no fundo, foi muito importante, porque, com essa história de questão de segurança, ninguém sabia o nome deles. Nenhum argentino sabia o nome verdadeiro deles. E, como toda prisão, né, isso foi antes da ditadura, mas vocês têm que entender que, antes da ditadura, né, depois do curto período do Perón, tem o governo da Isabelita Perón, López Rega, as 3 AA, não é? Que era uma espécie de coquetel introdutório ao que iria ser a ditadura, né? Como toda prisão, eles estavam sequestrados. Só que quem era argentino tinha família lá e poderia ser avisado. Então, a minha presença lá serviu para que, através de todo um mecanismo de telefonemas em francês, passando pelo Uruguai, com muito medo que os telefones tivessem... Não era telefone público, né? Ninguém telefonava de casa nenhuma. Eu consegui, por uma série de códigos, que, na França, avisassem os pais do Paulo Paranaguá, que o pai dele era cônsul no Kuwait, nessa altura, e as 2 famílias do Rio Grande do Sul, né? Bom, cumpri essa tarefa, ajudei ali no que podia ajudar, e, afinal, várias pessoas me deram, inclusive uma companheira também do POC, que eu queria nomear aqui, que sempre nos ajudou, a Maria José Maranhão, uma portuguesa, que foi uma militante de coração, né? Ela me ajudou com dinheiro e, nessa altura, me enviou o passaporte português dela, porque aí Portugal já tinha caído, ou seja, o salazarrismo já tinha caído. E foi com Só que a Maria José tinha sido procurada como militante do POC aqui no Brasil, né? Mas, enfim, eu saí com o passaporte dela, numa saída complicada, que, para sair da Argentina, eu tive que entrar no Brasil, mas, enfim, deu tudo certo. E, bom, e daí terminou esse período de clandestinidade. E, numa certa medida, eu parei de militar. Ou seja, eu parei de militar, não era possível continuar tendo atividades com esses companheiros que estavam aqui, não havia condições, né? Mas eu continuei... Eu estou terminando. Está fechando. Não incomoda, a gente quer te ouvir muito, que a gente quer perguntar, então, mas vai fechando, aí a gente vê se pode continuar. Tá, vou fechando. Bom,
Na verdade, eu já estou terminando a história, porque daí são outras histórias, né? Eu, de fato, parei de militar com esses companheiros que estavam aqui, mas continuei militando de uma maneira muito mais leve, vamos dizer assim, na organização trotskista da Quarta, em Portugal, porque eu pedi asilo na França, mas fui trabalhar em Portugal também de uma forma que eu chamaria de semi-clandestina, enfim, uma bagunça de documentos que era possível, né? E arranjei emprego para dar aula na universidade, primeiro no Porto, depois em Lisboa, e militava chamava Liga Comunista Internacionalista, essa que, depois de muitos caminhos, deu no Bloco de Esquerda, né? E me transformei numa pessoa que pediu asilo e tinha um documento com o meu nome da Convenção de Genebra. Bom, tive um filho, ao qual eu dei o nome de Nicolau, que nasceu em Lisboa. Foi a primeira homenagem que eu consegui prestar. E depois, aqui no Brasil, também posso dizer que eu parei de militar, militei só no SOS Mulher, no Grupo Tortura Nunca Mais do Rio, mas foi muito difícil, isso é uma outra história que eu acho que as entrevistas da Janaína demonstram, as entrevistas que eu prestei a ela, encontrar o caminho para denunciar essa morte. Acho que isso não dá para falar hoje, mas fica para outra ocasião. Espera um pouquinho, Celeste, espera um pouquinho. Vamos ver o seguinte, conseguiram um outro lugar para a gente continuar? Isso é a coisa mais importante. Espera um pouquinho, Celeste. Está resolvido isso? É. Vivian. Já pode ir para o Dom Pedro? Vê com o gabinete tem mais facilidade para... Celeste. Olha, a Ângela esqueceu de falar aqui que, quando ela chegou no Chile, depois da morte do Merlino, estava todo mundo arrasado, né? Ela estava muito triste, e a minha filhinha, de 5 anos, viu ela chorar, falou: mãe, por que ela está chorando? Eu falei: porque morreu o amor da vida dela, o namorado dela, tudo morreu. Aí ela falou: e no Chile era muito difícil comprar chocolate, comprar essas coisas, não tinha para vender. Não sei como ela tinha um pedaço de chocolate lá no quarto dela. Ela falou: peraí, subiu lá em cima, pegou um pedacinho de chocolate, quebrou e falou assim: eu vou dar um pedacinho de chocolate para ela não chorar mais. Não é uma coisa linda? Todo mundo fica assim. Aí ela falou assim: como é que é o nome do namorado? Eu falei: Nicolau. Ela falou: aí eu dou um pedacinho de chocolate e ela não chora mais, porque o Nicolau morreu. Olha que coisa linda, com 5 anos. Não é? Pessoal, nós estamos providenciando a transferência para um outro auditório para que possa começar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Ótimo. Então, é aqui nesse mesmo andar, no fim do corredor, auditório Dom Pedro, lá no plenarinho Dom Pedro, lá do outro lado do corredor, nós estamos nos transferindo para lá. Danilo, leva o pendrive para a gente poder projetar. A sessão está suspensa temporariamente.